A paz do Senhor a todos, queridos irmãos, sou grata a Deus por mais essa oportunidade. E nesse áudio eu venho transmitir revelações a qual o Senhor, pela sua infinita misericórdia, me concedeu na madrugada do dia de hoje. E o Senhor é aquele que nos revela o profundo, o oculto e o escondido. Basta tão somente nós nos humilharmos diante da presença do Senhor, porque Ele revela sim. Ele revela mistérios. Basta você se colocar na presença do Senhor, se humilhar em oração, em consagração, em jejum, em busca, tendo uma vida santificada. E o Senhor revela sim o profundo, mistérios para o seu coração, porque o Senhor tem muito a se revelar no meio do seu povo. Basta a igreja do Senhor clamar, pedir, se humilhar em oração, porque todo aquele que pede, recebe. E o Senhor, na madrugada desse dia, me concedeu revelações, a qual eu estarei transmitindo. O Senhor me deu autorização, na verdade me impulsionou a estar trazendo essas revelações a público para que todos compreendam exatamente o que está acontecendo no mundo espiritual, no oculto, onde muitas pessoas não veem e não sabem. Eu gostaria de deixar para a meditação da igreja em 1 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 5, que diz: Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. Amém. O Senhor é aquele que manifesta, o Senhor é aquele que mostra, o Senhor é aquele que revela. Então, já de imediato eu quero dizer à igreja do Senhor: estejam atentos, estejam em oração, porque nós estamos vivendo um momento muito delicado da igreja do Senhor na terra. Tem sido tempos difíceis, trabalhosos, um tempo de muitos escândalos, um tempo de muitas apostasias. Nós estamos vendo claramente quantos escândalos estão surgindo, quantas notícias terríveis na terra, e o evangelho, infelizmente, tem sido levado ao escárnio. Muitas pessoas têm blasfemado, infelizmente, por não conhecer a verdade, por não saber. Então, desde já, queridos e amados irmãos, eu gostaria de trazer esse conselho à igreja do Senhor: vigiem com as vossas bocas, vigiem com os vossos lábios, antes de falar em qualquer palavra, porque o nosso Deus é aquele que há de trazer juízo a tudo. E o Senhor, Ele sabe, Ele é conhecedor de tudo que está acontecendo na terra. Muitas pessoas se indagando acerca de pessoas que caíram, pessoas que pecaram. Olhem para Jesus. É bem verdade que muitas coisas virão à tona. É bem verdade que o Senhor há de expor, né? O Senhor há de expor, sim, escândalos, porque é mister que vem aos escândalos, mas a Bíblia é bem clara ao dizer: ai de quem vem, ai de por onde vêm os escândalos, não é verdade? Então nós estamos vivendo um tempo muito delicado na terra, um tempo muito difícil, onde muitas pessoas estão cheias de dúvidas, incertezas. Muitas pessoas estão correndo de um lado para o outro, sem saber para onde ir, sem saber a quem recorrer, sem saber quem fala a verdade, quem está mentindo, quem é verdadeiro e quem é falso, quem é mentiroso, quem é sincero, quem é hipócrita. Nós estamos vivendo esse período. A terra, a nação brasileira está sendo sacudida. Nós estamos em campanhas de oração, pedindo ao Senhor que o Senhor mande fogo dos altos céus, e muitas coisas estão ruindo, muitas coisas estão vindo à tona. E o Senhor, há uns tempos atrás, estava falando muito ao meu coração que traria muitas coisas à tona, que iria expor muitas coisas que estão no oculto, onde muitas pessoas não sabem. Muitas pessoas estão enganadas, sendo enganadas. Muitas pessoas já não sabem mais aonde está Deus, não conseguem mais sentir Deus. Muitas pessoas estão vivendo desequilibradamente espiritualmente, pensam que encontraram Deus em certos lugares, mas na verdade estão debaixo de espíritos enganadores, espíritos de demônios que têm tomado a nação
E infelizmente muitas pessoas que se dizem ser não são, e muita coisa está acontecendo. A violência só aumenta, a apostasia só cresce, porque diante de tantos escândalos, muitas pessoas dizem, já que eles vivem dessa forma, para que servir a esse Deus? Para que ser cristão se eles vivem como nós, né? Muitos ímpios, muitos gentios, muitos estão dizendo isso. Para que dizer que é cristão sendo que eles vivem como os ímpios? Mas na verdade as coisas não são assim. E é por isso que nessa madrugada o Senhor, eu estava em oração, clamando ao Senhor, com o meu coração muito entristecido diante do que tem acontecido na terra, diante dos eventos que têm ocorrido, muitos escândalos, e isso, a igreja do Senhor está ferida, muitas pessoas estão entristecidas, porque existem coisas que estão acontecendo. E o Senhor falou para mim, muitas coisas, minha filha, muitas coisas virão, e o Senhor está preparando corações para o que virá. Ei, se firma no Senhor, se firma no Senhor, se firma no Senhor, porque é dele que virá a tua salvação. E o que tem acontecido, infelizmente, é que muitas pessoas têm idolatrado pessoas. E por conta da idolatria, muitos líderes religiosos já caíram na apostasia, e muitas pessoas não sabem, não veem, porque dizem, é homem de Deus, é mulher de Deus, não pode isso, não pode ser que aconteceu isso, não pode ser que aconteceu aquilo. E muitos estão deixando de examinar as escrituras, muitos estão se precipitando com palavras. É necessário que a igreja venha vigiar. Muita vigilância. Se você não sabe, fique calado. Porque muitas pessoas têm blasfemado. Deixa Deus fazer. Deixa Deus mostrar, porque Ele vem com a verdade. E não julgue nada antes do tempo precipitadamente, deixa que o Senhor venha, até que o Senhor venha, como lemos na palavra, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, ou seja, Ele mostrará o que se passa no coração do homem. Porque quantos estão vivendo de capa, quantos estão vivendo mascarado dentro dos templos? Isso é um fato, é realidade. Nós estamos vivendo em um tempo aonde muitos já se esfriaram, aonde o amor de muitos já se esfriou, muitos já se distanciaram do Senhor, tendo aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Tem nome de quem vive, mas já morreu há muito tempo, porque o Senhor sonda os corações e o Senhor sabe. Mas os homens se prendem ao título, os homens se prendem aos nomes. Porque foi isso no passado, porque foi aquilo no passado, porque fez obras tals, porque fez isso, fez aquilo. Estão se esquecendo que o nosso Deus é um Deus que tem os olhos como chama de fogo, contempla tudo e a todos, e não adianta o homem se esconder de Deus. Eu vou estar sim transmitindo a revelação que o Senhor me trouxe, mas antes eu preciso trazer essa mensagem. Porque as pessoas estão se enganando. Muitas pessoas estão se enganando. Quantos líderes religiosos já se apostataram há muito tempo, estão afundados no pecado há tanto tempo, mas a cegueira espiritual que tomou conta da igreja não permite que muitos vejam. Aí Deus levanta os profetas para falar, profetas que vêm da parte do Senhor, porque até isso Satanás ele programa também os profetas de Baal. Pessoas com visões mentirosas, pessoas com profecias mentirosas, com mensagens mentirosas vindas de Satanás, porque é os finais dos tempos, igreja. Não pense que Satanás ele tem toda uma estratégia e ele imita as coisas de Deus. Se existem os profetas de Deus, ele cria os profetas mentirosos, que são os profetas de Baal.
Anagai, o qual não possuem fogo de Deus na vida, o qual não possuem a verdade. Rabadais, Orekandanabasai. Se existem sonhos e revelações de Deus, Satanás também dá sonhos e revelações aos mentirosos, a pessoas que estão desequilibradas espiritualmente. Porque até isso a igreja precisa examinar. Mas quando eu digo examinar, é em oração, porque não adianta observar o vaso por fora, o que está no exterior, porque só quem sabe o que está no coração é Deus. Vai orar, vai consagrar tua vida, vai jejuar. A igreja precisa se levantar em oração. Porque quando acontece alguma queda de algum líder religioso, as pessoas sempre vêm com acusações, mas porque a igreja não se levantou para orar por esses líderes? Aí quando a bomba estoura, quando os crimes e os escândalos vêm, muitos não querem acreditar. Porque não estão observando as sagradas escrituras, porque já deixaram de orar. A igreja precisa vigiar. Quantas pessoas se precipitam com palavras? E Deus levanta profeta para falar, e muitos dizem não é Deus, é demônio, sendo que é o Espírito Santo de Deus, e muitos já caíram no pecado de blasfêmia. Ai, o nosso Deus o nosso Deus está agindo terra a terra. O Senhor está agindo na terra. Há muitas pessoas que estão se enganando, estão enganadas, estão equivocadas. Há muito tempo que o Senhor está vendo as obras e os feitos dos homens na terra, e chega o momento que Ele traz a exposição, chega o momento que Ele mostra a verdade, chega o momento que Ele arranca as máscaras, chega o momento que Ele arranca as capas. Ai, Canabria, sai, meu Deus, Santo de Israel. Ai, quantos enganos na terra. Quantos enganos na terra. E em oração nessa madrugada, o Senhor me trouxe revelações. Anabrasai. Amai, sai. Se você não acredita, Alai é você e Deus. Alabante querias. Porque eu sei quem fala comigo. Rabahastu comundorgue alavante queria baia. Se você acreditar é Deus, se você não acreditar é Deus também. E em oração, o Senhor me trazia visões. E há muitos anos atrás, quando o Senhor me levou em visão a este lugar, eu me recordei de uma visão que o Senhor me deu há anos atrás. E eu nunca trouxe aqui para o canal. E era um local como se fosse uma caverna, uma mesa como se fosse de pedras. É bem parecido com o inferno, mas não, era aqui na terra mesmo. É um local que é exatamente assim. São como lugares escondidos, lugares onde são secretos. E eu via essas cavernas. E dentro dessa caverna eu via que na verdade não era uma caverna, era um local. Porém a aparência desse local era dessa forma que eu via, de pedras. E eu via uma mulher satanista. E ao lado dela havia um homem que era como um sacerdote. Porque tem sacerdotisas e tem os sacerdotes, né? Dos bruxos satânicos. E na visão o Senhor me mostrava a mesa de pedra e eu via uma mulher deitada por cima. E ela estava em um trabalho de parto. E a criança que estava em seu ventre, ela havia apresentado, oferecido, ofertado a Satanás para obter aquilo que ela desejava. Então ela havia feito esse juramento de dar a criança a Satanás para ter aquilo que ela queria, riquezas e bens e muitas coisas. E nisso eu vi esse procedimento, onde eu vi essa bruxa e do lado dela este homem, que era o sacerdote dela, que estava ali ajudando ela, auxiliando ela. E eu via essa mulher com um pano branco enrolado sobre ela e um trabalho de parto normal. E essa mulher, nas agonias da dor, ela gemia de dor.
até que ela deu à luz a este bebê, esta criança, uma criança muito linda, muito linda. E em frente a essa mesa eu via um forno de metal, bem diferente, antigo, muito antigo. E eu observava aquela cena e aquele forno estava bem aquecido, tinha muito fogo. Um fogo altíssimo, de sobremaneira, naquele forno. E eu vi exatamente quando essa mulher pegava este bebê ao nascer, fazia os procedimentos e pegava a criança, abria essa portinha desse forno, e colocava a criança dentro. Oi, abasto, misericórdia. Meu Deus, misericórdia. E eu, ao ver aquilo, isso foi uma visão que Deus me deu há anos atrás, ao ver aquilo, meu coração doeu tanto. Eu vi a criança dentro daquele forninho e a mulher, essa bruxa, fechava essa portinha e eu via a criança em meio àquelas chamas, em meio àquele fogo. E a criança, muito pequena, recém-nascida, chorava muito. Meu Deus. Chorava muito. Eu via o chorinho da criança. O meu coração sentia aquela agonia. Eu via a aflição daquele bebê. Ai, Jesus, que misericórdia. E ao ver a agonia daquela criança, eu sentia uma aflição muito tremenda dentro de mim. E eu via, num determinado momento, que a alma da criança começava a descolar, desprendia do corpo. Ai, chega. Até que eu via que descolava por completo. E de repente eu já não via mais a visão. Foi exatamente assim que o Senhor me mostrou. E eu me lembrava dos tempos antigos, onde muitos faziam sacrifícios, ofertavam os seus filhos a Moloque, os demônios, a deuses. E essa era a representação, Moloque, onde os pais davam seus filhos e lançavam seus filhos no fogo em oferta a Moloque. Sangue de Jesus tem poder. E hoje em dia não tem sido diferente. Essa prática continua. São coisas do oculto e que o Senhor revela. E o Senhor revela os seus mistérios, porque o fim vem. O fim vem. Já é chegado os últimos dias, os tempos finais da igreja na terra. Muitas coisas vão acontecer, muitas coisas virão. Nós estamos neste período onde a terra está gemendo. E nessa madrugada o Senhor me mostrava exatamente como nesse lugar. Só que nessa visão eu via dois bruxos, dois satanistas, melhor dizendo, satanistas. Eles subiam do chão. Eu via eles subindo do chão. A visão que o Senhor me trazia era dessa forma. Porque quem não sabe, a magia negra, eles conseguem se transportar, eles conseguem voar, eles conseguem se desprender do corpo e ir em lugares. As coisas ocultas são muito tremendas. O problema é que as pessoas não sabem, não conhecem. E por não terem o conhecimento, não sabem o que acontece muitas das vezes com as suas vidas. Não sabem. E nisso eu via esses dois satanistas subiam da terra. E quando eles subiam, eles estavam com uma capa preta, cobrindo todo o corpo. E eu via eles na visão, eu via de costas. Eu via eles de costa. E eles estavam em frente a um caixão que estava sobre uma mesa de pedra. E havia um caixão muito grande sobre essa mesa de pedra. E eu ficava observando aquela cena. E eu via aqueles dois satanistas andando em volta, andando em círculo, andando em volta daquele caixão. E quando eu observava no caixão, eu via vários papéis cortados de formas iguais. E em todos esses papéis, em cada papel, havia nomes de pessoas. E eu perguntava a Deus, era o nome de quem que estava ali? E o Senhor me transmitia a revelação, que eram exatamente nomes de pessoas que são muito conhecidas como ministros da palavra, pastores, pregadores, pessoas influentes, pessoas conhecidas.
E tinha nome de cantores, de cantoras, nomes de muitas pessoas influentes, pessoas que seguem o cristianismo, pessoas que servem a Deus. E eu via o nome de muitas pessoas, muitos pastores, pregadores, missionários. Eu via exatamente o nome de cada um deles naquele caixão. Deus me fazia entender, Deus me mostrava o que estava, o nome das pessoas que estavam ali. Eram muitas pessoas. O caixão estava cheio de papelzinhos dos mesmos tamanhos com os nomes de cada pessoa. E nisso eu observava e eu via aqueles satanistas, eles andavam em volta do caixão e olhavam para aquele caixão cheio de nomes de pessoas dentro, dessas pessoas influentes. E eu via que em seguida eles pegavam como um tacho, e nesse tacho estava cheio de sangue. E eu via quando eles reviravam aquele sangue e começava a jogar por cima dos nomes. Menai, Shuriasai. E todo aquele ritual, toda aquela obra era feita para que houvesse queda de todos eles. Para que houvessem escândalos, para que eles viessem se enfraquecer na fé. E que eles viessem a cair nas tentações e nos laços a qual Satanás já havia preparado para eles. Igreja do Senhor, era exatamente dessa forma que o Senhor me transmitia a visão. E ali se encerrou a visão. E o que o Senhor trouxe ao meu coração acerca disso? A Igreja do Senhor precisa se colocar na posição para orar e interceder por todos que estão em eminência. Você precisa orar pela sua liderança. Você precisa orar. O problema é que muitos estão vivendo tantos conflitos que esquecem até de orar por si mesmo. Que dirá pelo seu líder, pela sua liderança, pelo seu pastor. E nós sabemos sim que o homem e a mulher que vivem em retidão, ainda que Satanás venha trabalhar na magia negra, em todas as esferas de magia, do mundo espiritual, satânico, das trevas, o homem e a mulher que é temente ao Senhor, que está ali se consagrando, dificilmente vai cair nos laços de Satanás, aquele que está na prudência, na vigilância. Porém, Satanás, ele é muito sagaz e ele arquiteta, ele articula, ele projeta, ele planeja. E outra coisa, ele é paciente, viu? Ele é paciente. Para derrubar um cristão, ele fica ali, ó, lutando, e ele vem de forma gradativa. Ele vai colocando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, outra coisinha ali, e vai colocando de uma forma em que essas pessoas não venham perceber o que elas estão recebendo. E ali as forças delas vão se esvaindo, elas vão se enfraquecendo de forma em que chega momentos a qual eles mesmos nem conseguem orar. E começam a definhar na fé. E aí é neste momento onde Satanás ganha força e ganha território. E vem com seus pratos, com as suas ofertas, com seus laços. E muitos deles caem nas tentações. Por isso, todos precisam estar debaixo de oração. Tu que está de pé, cuides para que não caia. Mas é necessário que a Igreja do Senhor venha buscar conhecimento. É necessário que a Igreja do Senhor venha conhecer sobre o que está em oculto, porque o que Satanás tem feito, para que a Igreja do Senhor venha ganhar força para combater contra Satanás está fazendo isso, então nós vamos tomar mais vigilância. Satanás está agindo dessa forma, então nós vamos fechar as brechas aqui, nós vamos agir. E a Igreja do Senhor precisa ter estratégia. Eu preciso transmitir algo aqui que o Senhor falou muito forte ao meu coração acerca de você dar o seu nome. Come on the fly. Isso é muito sério, igreja. Isso é muito sério. Existem igrejas, né? Muitas igrejas que na porta dela eles deixam cadernos abertos, livros, aonde a pessoa passa e coloca os nomes e coloca o nome da família para pedidos de oração. Mas eu preciso dizer aqui, o Senhor, ele me mostrava igrejas que na verdade são sinagogas de Satanás, portas largas do inferno, que com essa prática, muitos inocentes sem saber colocaram os nomes da família, seus nomes, nome de pessoas ali. E Deus falava ao meu coração, muitos não sabem para onde vai esse livro.
Anabracomanai. E através deste livro com o nome de pessoas são feitas obras de amarração. Preste atenção. Existem igrejas, Alabassúria Cantarabantai, que são igrejas sim levantadas pelo Senhor, são poucas. Mas observe, Amai Juergiassai, eu não vou citar a placa, mas são terríveis portas do inferno, aonde deixam cadernos na entrada para as pessoas colocarem os nomes. Muita vigilância, igreja, muita vigilância. Por isso que é muito bom que a igreja coloque as iniciais do nome. Muitas das vezes nós pedimos para orar, deixe nos comentários, pedido de oração. As iniciais do nome é o primeiro nome. Nunca o primeiro nome e o segundo nome. Vigia a igreja do Senhor. E os nomes completos. Muita vigilância, muita cautela. Aí você vai dizer, Rafaela, mas os nossos nomes estão estampados nas mídias sociais, o nosso primeiro nome, o nosso segundo nome. Sim, mas muita cautela e vigilância, por quê? Observe. É claro que os nossos nomes estão lá, o primeiro, o segundo nome. Porém, aonde você coloca o seu nome? Aonde você escreve o seu nome? Porque era exatamente assim que o Senhor me mostrava, cadernos. Na frente de igrejas. Eu já vi isso. Onde pessoas colocam o nome completo da família. E o Senhor falava para mim que em muitos lugares eles estão fazendo outro tipo de ritual. Porque infelizmente, igreja do Senhor, eu preciso falar isso aqui. Isso é muito complicado. Isso é muito complicado. Para quem está observando as últimas notícias, houve um vídeo de uma mulher que deixou de ser cristã e foi para Umbanda. E ela, em uma transmissão, em uma videochamada com umas outras pessoas, ela falava exatamente, né, como iria entrar nas igrejas, né, e trabalhar na mente das crianças. Mas eu preciso falar aqui. Na verdade, isso já aconteceu. Homens travestidos de pastores, que na verdade são satanistas, já entraram, já contaminaram, já tomaram posições. Muitos homens já fizeram aliança com as trevas, com Satanás, e muitas pessoas não sabem. Por isso que a igreja do Senhor tá um tremendo caos. Muitas pessoas pensam que estão servindo a Deus, mas na verdade o engano está forte dentro de muitas igrejas. Aí você diz, mas Rafaela, então eu preciso congregar. Onde eu vou congregar? Você precisa sim pedir direcionamento a Deus. Pedir direção de Deus aonde você deve estar. Mas preste atenção. São determinados locais aonde pessoas disfarçadas já entraram com títulos de missionária, de pastor, de missionário. Prestem atenção, é porque a igreja não pode fugir disso. A igreja precisa ter discernimento, a igreja precisa ter os dons do Espírito, a igreja precisa estar em oração. Eu sei que isso que eu estou transmitindo é meio que algo complexo, porque muitas pessoas vão dizer, mas como é que eu vou acreditar? Em quem eu vou confiar? Eu não sei, eu não tenho visão espiritual. É por isso que a igreja precisa ter visão, para não ser enganado. Porque quantas pessoas estão caindo no precipício, quantas pessoas estão caminhando para o abismo, para o inferno, porque recebem direcionamentos que não são da parte de Deus, profecias que não vêm de Deus, que vêm de demônios, casamentos que foram formados por demônios, por mentiras, Orecalabassuriandarai, direcionamentos que pessoas receberam que não vieram da parte de Deus. A Bíblia é clara ao dizer que nos últimos dias haveriam apostasias. E como que virão? E como que viria as apostasias, igreja do Senhor? Como que viria a apostasia? Através dos enganos que iria manchar a igreja do Senhor, que viria para macular, para roubar a fé, a esperança de muitos, aonde o engano ia ganhar uma força, uma proporção, a mentira, e enganaria muitos, aonde muitas pessoas estariam decepcionadas com o cristianismo e iam querer abandonar a fé. Alabassai, quantas pessoas já estão pensando em sair para o mundo, porque já não estão vendo mais diferença entre a igreja e o mundo, por causa dos escândalos. Como que a igreja nos últimos tempos iria apostatar? Como que viria a apostasia? Através das difamações, através dos problemas e dos conflitos na igreja do Senhor.
que nós sabemos que tem muito, mas nesses últimos tempos viriam ainda mais. Então a igreja do Senhor precisa se levantar em oração. A igreja do Senhor precisa continuar orando. Esse é um alerta que eu venho trazer a você. Vigie. Vigie. A igreja precisa vigiar. A igreja precisa estar em contínua oração. Os dias são maus. Satanás, que é enganador, pai da mentira, está aí de todos os lados enganando. E há muita corrupção na terra. Os homens caíram em muitas corrupções e muitos pecados. A iniquidade só tem aumentado. Onde muitos têm vivido de forma mentirosa, se desfaçando. Parece que são, mas na verdade não são. E a igreja precisa ter direcionamento, porque ainda assim há um povo sincero. Ainda assim há remanescentes na terra. Ainda há um povo verdadeiro. Ainda há um povo que serve a Deus. Ainda há. Igreja do Senhor, se firme na palavra. Se firme na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é poderosa, é verdadeira. Muita vigilância. A igreja do Senhor precisa vigiar e orar. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiem, vigiem, vigiem. Orem uns pelos outros, e a verdade virá. Porque o Senhor é o Deus da verdade, e não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Passe o tempo que for, a verdade virá, porque o Senhor é o Deus da verdade. Nós servimos o Deus da verdade, e nada fica em oculto diante dos seus olhos. Que o Senhor possa abençoar as vossas vidas. Esse foi um relato breve, um recado de Deus para a igreja do Senhor estar atento e vigilante acerca dos escândalos, acerca de tudo que está acontecendo. Então somente orem uns pelos outros, para que o Senhor guarde o coração da igreja do Senhor e persevere até o fim, para que o Senhor possa assim naquele grande dia, colocar a sua coroa sobre a sua cabeça e você ser galardoado pelo Deus, o Deus Todo-Poderoso na glória. Amém? Fica firme, igreja do Senhor. Fica firme em nome de Jesus. Aquele abraço celestial, pentecostal. Amém? Aquele abraço cheio da presença, cheio do fogo do Espírito Santo. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.